Ó, pessoal, primeiro de tudo, eu segui a parte do estudo que era programado pelo Evandro, que ele passava nas aulas, pelo Tchê depois, e tudo. Depois eu peguei e fiz o quê? Nessa início de preparação, eu lia muito a teoria. Então, lei 8.212, 8.213, que é fundamental, que é previdenciário. Depois eu fui selecionando português e previdenciário. Aí colocava direito constitucional e administrativo, ou seja, matérias casadas. Aí português e raciocínio lógico, como era a matéria que eu gostava, eu fazia em que momento? Quando eu estava cansada, para ativar o cérebro. Né? Aí depois fazia direito administrativo de novo, né, que eu não gostava muito. E por mais que pareça, hoje eu tenho que conviver com o Evandro todo dia, porque a minha área é licitação. Né? Mas tudo bem. Depois, o que você faz? Saiu a autorização. Você dá uma engrenada em exercício. Foi o que eu fiz. Tá? Eu fazia a leitura, continuava evoluindo, fazia muito resumo, pegava principalmente esses resumos dos professores, fazia um quadro, colocava lá em casa, era tudo espalhado, né? Meu marido se enchia o saco, minha mãe falava não sei o quê, a minha filha falava, vou estudar para concurso com você. Eu falei, ótimo, pelo menos uma incentivando, né? E assim eu segui. Peguei a leitura, fiz a leitura e praticava mais exercícios do que leitura nessa fase de autorização. Exatamente como aconteceu agora foi no meu concurso. A prova saiu em fevereiro de 2012, tá? E a autorização saiu nessa época, julho, agosto de 2011. Tá? Aí, foi tranquilamente, peguei nessa parte de autorização do concurso, continuei lendo, fazendo exercício de todas as bancas. A gente não direcionou, eu, no caso, não direcionei uma banca específica, porque eu não sabia qual era. Confesso para você que gerou muita ansiedade, essa coisa de qual banca vai ser e tal, que é natural. Mas evitem isso, esquece isso. Deixa isso para os professores do Alfa pensar. Eles que vão te direcionar. Só siga o que ele tem que fazer, que você não perde tempo. E se dedica. Esquece sábado, esquece domingo, que eu esqueci tudo. Passei Natal, passei Ano Novo, tudo estudando. Por quê? A minha prova foi em fevereiro. E era o concurso da minha vida. Era o que eu queria. E eu tinha que me dedicar. Tá? Depois que saiu o edital, definiu a banca FCC. Foi lá em novembro, dezembro. Aí sim, eu direcionei só a questão da FCC. Depois da abertura do edital, eu via pouquíssima teoria e muito exercício. Era questões de 100, 150 questões por dia de cada conteúdo. Tá? Onde eu via constitucional administrativo, geralmente 2 matérias por dia eu via, tá? Como os professores orientavam. E assim eu fui evoluindo. Na última fase eu já não via mais teoria muito, eu via os resumos que eu tinha feito nessa parte do período da autorização até a publicação do edital. Mas principalmente, mantenha a calma. Faça o concurso para a cidade onde você deseja. Eu tomei pau lá, né? Por quê? Porque não seguiu o Evandro. E ele sempre falava, né, faz para Cascavel. A besta que falava, não, né, porque os outros são mais poderosos, né, estão acertando mais questões, e não sei o quê. Não fiz, dancei. Demorei 1 ano, né, para ser removida, ainda que eu fui removida tranquila, e gastei uma dinheirama lascada, porque eu tinha que desembolsar, né, porque eu ia de carro, então eu desembolsava o combustível. Mas assim, tenha confiança em você, siga as orientações dos professores, não, sabe, tenha confiança neles. Eles estão estudando, eles estão sendo pressionados pelo Evandro. Para quê? Para te dar o melhor. Tá? Isso aí você pode ter certeza absoluta. Isso eu falo porque isso eu senti na pele. Tá? E além de sentir, eu era aluna e eu sabia que eu podia confiar. Depois, faça exercícios, muito exercício, e lê lá uma teoria. E, principalmente, faça simulados. Tudo que o AlphaCom propor para você, você faça. Porque não adianta você ser o expert lá em previdenciário, saber tudo de português, direito constitucional administrativo, chegar na hora e ficar nervoso. Como uma colega minha passou mal, desmaiou na prova. Acabou a prova para ela. Então, no simulado, você vai ter toda essa preparação psicológica, né, para você chegar na hora da prova e saber, essa é minha prova. Tá? E com certeza vai seguir aí a aprovação e depois a nomeação.
entrar em exercício e ser feliz no cargo que você quer. E olha, gente, eu sou muito feliz no que eu faço. Lógico, eu estou morrendo de saudade da aula, sim. Então é o seguinte, olha aqui. Direito previdenciário é a parte específica. Veja só que 27 questões foram tratando, de modo geral, de benefícios previdenciários. Tivemos aqui 5 questões na parte de custeio, princípios e conceitos da Seguridade, 5 questões, o que muita gente não dá muita bola, aquela parte histórica, né, e é importante. Cai também. E a questão de legislação, 3 questões. Então, o grosso da prova é a questão de benefícios. E é o que o INSS trabalha, certo? É benefício. É o carro-chefe. Isso aí, conceder benefícios. Então, agora, nós tivemos, no final, ali no fechar de 2014, tivemos 2 medidas provisórias. Uma que trouxe grandes transformações dentro da Previdência, né? A 664, né? Tivemos aí grandes transformações, deu toda aquela discussão com o Congresso, começa de um jeito, termina de outro, e agora nós tivemos algumas modificações, certo? Principais benefícios que alteraram foi a pensão. Isso vai trazer um reflexo no auxílio reclusão também, claro, né? Porque são concedidos ali, né, nos mesmos termos. E também nós vamos ter aí uma grande transformação com a aposentadoria, que estava todo mundo apavorado. Nossa, agora a gente vai se aposentar com 95 anos. Minha gente, é lógica. Imagina com 95 anos se ia ter alguém para se aposentar. Uma parte bem pequena da população, certo? Que se aposenta aos 95, certo? Não está funcionando bem? Deixa eu ver aqui. Então, não é uma parte... eu acho que agora deu. Deu certo. Deu. Aí, o que acontece? Hoje trouxe uma regra nova, né? Do 85/95, mas ainda está em medida provisória, certo? Exato. Né? Porque o que está causando muita confusão, como a Lília já colocou, é que a população está entendendo que é 95 ou 85 anos para se aposentar, e não é. Não é a soma, né? Tempo de contribuição e idade. A idade mais o tempo de contribuição para somar esse 85 pontos ou 95 para afastar o fator. Mas, se o segurado optar por se aposentar antes, ele vai conseguir. Só que aí com a aplicação do fator previdenciário. Isso, então aquela regra da aposentadoria por tempo de contribuição continua a mesma coisa. Ou seja, vai se aposentar com 30 anos as mulheres, 35 anos de contribuição os homens, independente de idade. Porém, fator previdenciário. Com o fator previdenciário. A partir do momento que vai somar o tempo e a idade, o fator será eliminado. Isso aí. Então, não vai ficar tão desvantajoso assim. Então, hoje, nessa regra, seria assim, um homem aos seus 60 anos, com 35 anos de contribuição, que é o tempo mínimo exigido, que ele vai ter que cumprir esse tempo mínimo. Exato, porque né? o tempo mínimo não foi modificado. O tempo mínimo continua sendo exigido, 35 anos para o homem, 30 para a mulher, com redução de 5 anos para os professores. Né? Então, vamos supor, o cara começou com 20 anos, carteira assinada. Vamos supor. Aí ele teve a carteira assinada até os 55 anos. Não parou de contribuir. Não parou de contribuir período. até os 55 anos, aí ele pode se aposentar. É isso? Até os 55, aí no caso, 20 anos ele começou com carteira assinada, isso. Deu 35 anos de contribuição, pode se aposentar. A mulher, pode. Se começou aos 20, aos 50, pode se aposentar tranquilo. Que dela fecha os 30 anos de contribuição. Dela. Isso aí. Ah, legal. Isso aí. Tem que ter o tempo mínimo, 30 anos e 35. Então, não vai mudar. Todo mundo estava apavorado também assim, nossa, vai mudar a aposentadoria por tempo de contribuição. Não. Só que se você esperar um pouquinho mais, você vai receber o benefício integral, sem incidência do fator previdenciário. O fator previdenciário, ele é importante, né, dentro da Previdência. Com certeza, né? Porque ele foi criado justamente porque hoje a população vive mais, então foi com o objetivo de fazer com que as pessoas adiassem os pedidos de aposentadoria. Isso aí. Então, acabou também. Então, pode ficar tranquilo, tá? Vai continuar as mesmas regras. Então, na verdade, para o seu estudo, veio uma regra a mais, que vem o 85/95, que ainda está em medida provisória, pois ainda está pendente, né? Discussão no Congresso. Exatamente. Ainda estão discutindo como vai aplicar, porque a Dilma vetou, né? Então, eles tinham trazido e a Dilma vetou, então ainda está em discussão e em medida. Ela vetou da forma que está aprovado pelo Congresso, colocou algumas alterações, né? Então agora vai ser regulamentado para poder aplicar.
Isso aí. Outra transformação importante dentro hoje do direito previdenciário, para quem já está estudando, para quem está começando a estudar agora, foi a questão do benefício da pensão por morte. Que hoje, você que está lá dentro, traz dados aí mais apurados, é um dos grandes, digamos assim, grande número, né, de benefícios que são concedidos e traz um peso financeiro para a Previdência muito grande, né? A concessão da pensão por morte. Exatamente, porque a pensão por morte até então era um benefício vitalício, então, independente da idade dos cônjuges, principalmente, né? Então era concedida a pensão por morte e um benefício vitalício, então isso onerava muito a Previdência, e sem contar que da forma que estava, favorecia assim fraudes. Então, essa medida provisória veio nesse sentido, né? Também não vai assim retirar tantos direitos, porque o segurado, estando contribuindo, tendo tempo mínimo de contribuição, o dependente, os cônjuges, os filhos menores continuarão com seus benefícios até os 21 anos, né? O cônjuge, companheiros com idade mais avançada continuarão com a pensão vitalícia, né? Então, não houve assim uma retirada muito drástica de direitos. Perfeito, que é o que era a grande discussão, né? Então, por exemplo, antes na medida estava sendo prevista uma carência para a concessão da pensão por morte, isso independente de dependentes, né? Qual era o dependente? Agora, não veio a carência, não temos a carência, mas para o cônjuge existe uma regra, e vai tendo as suas exceções, que seria o segurado verter 18 contribuições para a Previdência e 2 anos de matrimônio de união estável. E daí vai seguindo aquela regra, né? Quanto mais jovem você ficar viúvo, menor vai ser o tempo que você vai receber a pensão. Essa ficou a regra. Então, tem lá 3, 6, 10, e a partir dos 44 anos de idade, hoje o cônjuge recebe de maneira vitalícia. Mas o problema disso antes, sem essas regras, eram bem isso, a questão de fraudes, né? Então, os cônjuges muito jovens, imagine isso para a questão previdenciária. Então, quanto mais jovem, a expectativa de vida é muito alta, então acabava recebendo por um tempo muito maior, não é verdade? Exatamente, porque dentro da Previdência já se constatou benefícios que duraram 100 anos. Entre a aposentadoria, exatamente, entre a aposentadoria, né, do titular e depois a pensão para os dependentes, o benefício acabou durando 100 anos. É muito tempo recebendo e para a Previdência acaba sendo um ônus. Mas uma coisa que veio muito bacana agora, né, na lei, foi a questão dos crimes, né, contra o segurado. Então, eu brincava antes, se a Lúcia Claudineide, casada com o seu Michael Nilson, e a Lúcia Claudineide não aguentasse mais apanhar do Michael Nilson, e ela falou assim, nossa, ele tem um segurinho de vida bom também, né? Vou matar o Mike. E planejava com requintes de crueldade, assassinava o seu marido. O que acontecia na Previdência? Ela ia receber a pensão vitalícia. Vitalícia, ela podia ir para a cadeia. Óbvio, ela cometeu um crime, né? Mas ela ia receber, ia garantir o seu direito de pensão. Então, pelo menos a pensão do marido que ela matou ali, assassinou sangue frio, ela iria manter. Hoje já não tem mais jeito, né? Isso não tem. Inclusive, assim, citando um exemplo prático que eu vivenciei, de uma colega que estava com um processo de pensão nessas condições para conceder, que o cônjuge matou a sua companheira, ela era segurada, a pensão foi concedida para os filhos, né, dessa senhora que foi assassinada. O companheiro, o assassino, foi preso, cumpriu a sua pena. Quando ele saiu da prisão, ele veio requerer a sua quota-parte na pensão, que ele tinha direito. Então, a servidora estava indignada, porque ela tomou conhecimento da situação, ela não queria conceder a pensão. Não, mas isso não pode, eu não vou conceder. Não tem jeito, tinha que conceder. A lei, assim, estabelecia, a lei não previa essa exceção. Simplesmente a lei falava, é cônjuge, o companheiro vai ter direito. E ela teve que conceder, né? Tirar uma cota da pensão para passar para esse companheiro assassino, em detrimento dos filhos, né?
Então, para você ver, agora veio uma modificação importante. Então, foi uma das situações que passou, que você vivenciou, mas quantas outras situações dessas devem ter ocorrido no Brasil todo? Então, pelo menos agora veio algo excelente. Só que, claro, a lei está exigindo trânsito em julgado, porque, claro, todos têm direito à sua defesa e depois de discutido, acaba aí perdendo o direito ao benefício. E não restringe somente ao cônjuge ou companheiro, certo? Um filho que mata os seus pais também acaba perdendo o direito ao benefício previdenciário. Tá ok? Então, são mudanças importantes e que, com certeza absoluta, aparecerão na sua prova. Porque o examinador também quer saber se você está atento com estas mudanças. Principalmente essas mudanças previdenciárias que trouxeram grande polêmica na imprensa. Então, até a grande discussão, tirou direitos trabalhistas ou não. Mas quando você vai estudando o direito previdenciário, você percebe também que essas mudanças são relevantes. E a sociedade está em constante transformação, a população está vivendo mais, então as regras também são necessárias muitas vezes mudar. E agora do cônjuge também foi excelente, né? Restringir em alguns pontos. Então essa mudança foi favorável? Com certeza. Essa questão do crime foi super favorável, né? Com certeza. Esse Fer, como é que foi? Leu lá os comentários, quer dar uma palavrinha com o pessoal? A gente não quer aprender, não quer tirar o teu... atrapalhar você não, Fer. Ai, gente, muito obrigada por tudo. Vocês são uns amores, tá? Olha Volta, só. Fer. Vamos ver. Ó, o pessoal que está acompanhando, eu já vou ensinar a usar o cupom, tá? Quem está acompanhando, eu já vou ensinar você a usar o cupom, fica tranquilo. Só segura aí, que eu já ensino você a usar o cupom para você não perder essa oportunidade. Tem muita gente pedindo, a gente já vai ensinar. É isso aí. Olha só, pessoal, com relação ao estudo, né? Não sei se eu já posso falar. Posso, Tia? Pode. Ótimo. Viu? Com relação ao estudo, assim, principalmente, foque não muitas disciplinas por dia. Não pode. Você tem que estudar no máximo 2 disciplinas. Tudo vai depender também do período de estudo que você vai ter. Na minha época, né, eu dava aula, tinha a Camila e tal, então eu tinha lá umas 6, 7 horas de estudo por dia. Eu gostava de estudar na madrugada, né, depois do cursinho, que eu chegava motivada em casa, revia o cursinho e depois eu ia para o plano de estudo. Então, o que eu fazia? Você tem aqui direito constitucional e direito administrativo. Elas são muito próximas. Então, eu ia lá, estudava direito administrativo, uma hora e pouco, não muito mais que isso, porque daí você já fica cansado, fazia alguns exercícios para ativar, mas assim, pouca coisa. Depois eu ia estudar outra matéria, direito constitucional, né? Aí eu já via que eu estava um pouquinho mais cansada, dava 1 hora também, um pouquinho, aí eu ia para exercício. Estudava exercício, focava bem, aí porque o exercício ele ativa o cérebro e vê bem onde que você está errando, o que você precisa estudar mais. Eu gabaritei, sei lá, direitos e garantias constitucionais. Ok, eu vou fazer ele só de vez em quando. Administrativo era o meu forte, tanto que eu errei as questões, né? Mas, enfim, né? A Evandro, só lembrava do Evandro na prova, mas tudo bem. Aí eu focava um pouquinho mais aonde eu via que eu não estava conseguindo atingir o êxito, né, e acertar todos os exercícios. Lógico, português e previdenciário é o máximo da prova. Então, durante a semana, você tinha que matar eu, no caso, matava todas as questões, todo o conteúdo, pelo menos um pouco de cada matéria. Não fazia assim, vou estudar direito previdenciário, vou estudar do começo ao fim, aí vou para português do começo ao fim. Não, eu não fazia essa loucura, não. Eu ia estudando um pouquinho cada matéria, até porque isso ativa, né, e faz você render muito mais. Principalmente quando eu estava muito cansada, mas eu precisava continuar estudando, eu fazia a minha matéria que eu mais gostava, né? Que era raciocínio lógico, mas aí eu tinha que cuidar. Porque, assim, a matéria que a gente gosta, né? Quando a gente gosta, a gente passa fica horas muito... ali, né? Esquece das demais, né? E o português aqui não dá para dar moleza, não. Porque o português, ele vem derrubando nos concursos. E outra, ele vai te ajudar até mesmo a interpretar as questões de direito. Com certeza. Então, ele é importante também dentro do direito. Isso. Né? E se for a FCC, né, é lei seca, então você não tem que ficar muito interpretando. Agora, uma você CESP, ela a CESP, ela é um pouquinho diferente. Eu adoro o Prescinde, que confunde todo mundo, achando que é precisar de alguma coisa. Então, ela faz essas pegadinhas também. Essas pegadinhas básicas. Mas que, com certeza, o professor te dá essa orientação. Então,
você como aluno, e eu, na época que eu era aluna, tentar focar no seu estudo. Esquece o mundo, esquece as críticas que você vai ter. É marido enchendo o saco, namorada reclamando, namorado também, né? Ai, você não me dá mais tempo. Isso é tudo normal. Todo mundo passa por isso. Mas você tem que ter ciência do que você quer chegar. E é por assim tempo, foi né, comigo. Fê? Exatamente. É um tempo que passa tão rápido. E São outra, é um poucos tempo anos. que vale a pena. E como disse o Tchê, não é um custo, isso é um investimento. Você está investindo tempo, você está investindo depois o seu dinheiro. E outra, qualquer curso que você tiver por aí, ele vai falar um monte de coisa. Você tem que cuidar e selecionar muito aquele que você for fazer. Por quê? Porque vai te direcionar. Eu fiz outros cursos, eu dancei, só reprovava. Quando eu vim para o Afacom, eu vi o que é seriedade. O que é se trabalhar com alguém, tanto sendo aluna, aí depois eu virei monitor e depois eu fui professora. Tive essa oportunidade aqui dentro do Alfa também. E eu vi, como aluna, olhando o professor e depois a outra visão, sendo professora. O quanto um professor é cobrado aqui. Vocês não têm ideia do quanto que a equipe inteira fica em cima. Olha, se dedica que você está com a vida do seu aluno na mão. Se você pegar e falar uma coisa errada, aquilo cair na prova, é uma questão que tira ele. Então, isso é muito trabalhado aqui no Alfacom. A responsabilidade, porque o nosso Exatamente. motivo são os alunos. Exatamente. Né? A gente trabalha pelo sucesso. Não tem nada mais gratificante que depois passou aquele concurso e está todo mundo comemorando, recebendo mensagens, as pessoas bem realizadas, né? Alcançando e aqui, os seus Lilian, sonhos. eu aprendi uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. O respeito ao aluno que ainda não atingiu a aprovação. Porque existe comemoração, existe. Mas existe muito mais a responsabilidade por aquele aluno que não conseguiu. Com certeza. Isso aqui eu só vi aqui e vivenciei isso. Porque eu lembro que no dia que eu estava feliz e tal, aí até o Evandro falou assim, ó, você tem que cuidar daquele aluno que não conseguiu aprovar. Isso porque aí. ele não pode desistir. Né? Isso, é ele Então, que tem que assim, motivar e a gente tem que dar garra para ele continuar. Porque concurso só não passa quem desiste. Exatamente. Né? Outra. Então, às vezes, tem um concurso que você não vai bem, mas em outro... E, assim, tudo que você estuda... Por exemplo, até estudar para o direito, para a questão do INSS, você estuda muitas básicas para outros concursos. Certeza. Então, você tem uma gama. Muitos alunos nossos hoje estão na Receita. E né? outra, Foram né? passando em outros concursos também. Exatamente. Eu fui aprovada no que eu queria, no INSS. Mas anterior a isso foi Caixa Econômica Federal, Prefeitura, CETRANS, foram vários outros concursos, UniOeste, que é a Universidade do Estado aqui, e que eu não quis, porque não era o que eu queria. Fui nomeada, acabei desistindo, porque eu queria o INSS. E eu batalhei para isso. E eu tenho certeza que se você se dedicar, falta pouco tempo, não, esquece, se dedique, estude, dê o seu sangue, né? Que com certeza você vai conseguir a aprovação. E se chegou lá na hora, bateu na trave, não para, continua, que você vai conseguir também. Né? O importante é assim, você ter o objetivo, que é a sua aprovação. Se dedica, vai com tranquilidade, que com certeza vai dar certo. Faz muito exercício, simulado. Eu tinha um problema. Toda vez que ia ter prova, Lilian, acontecia que eu tinha febre. Nossa Senhora! Ou seja, eu passava mal, né? Por quê? Porque o psicológico entra ali e não tem. E com o simulado do Alfa, que na época eles fizeram 5 simulados, assim, todo final de semana tinha um. No primeiro eu passei mal, no segundo já foi um pouquinho menos, no terceiro já fui mais tranquila, no quarto, aí foi, e no quinto eu consegui a minha meta, que você tem que ter a sua meta, o objetivo individual também, né? Ou seja, o simulado fez com que eu chegasse na hora da prova, eu estivesse tranquila. Eu sentei lá, tinha tomado um relaxante muscular, fiquei muito de boa, né, como fala. Sentei no meu fundão, observei, porque eu já tinha experiência, já sabia qual que era a melhor estrutura dentro da sala de aula que me deixava tranquilo, né? Tinha uma baita festa na frente do local de prova, então tinha todas as desculpas para não ter conseguido uma prova tranquila. E
por ter tido essa preparação, por ter simulado com muita gente, por ter feito prova ali em casa, depois corrigido gabarito, como o Alfa sempre faz, eu consegui chegar na prova e estar tranquilo. Eu falei, não, se é para ser a minha prova, vai ser. Papai do céu abençoou, pronto. Né? E eu fiz uma prova super tranquila. Né? Que faz a Terminei. Diferença, né? Ter essa tranquilidade, esse treino antes de deixar muito tranquila. Faz totalmente a diferença. Por quê? Porque você chega na prova, você lê a prova muito mais tranquila. Você não faz aqueles errinhos bobos. Exatamente. Você já tem um tempo, uma programação. E não vai ter erro. Você vai conseguir. Né? Eu sou exemplo de sucesso, assim como vários outros alfartanos. Né? Tenho o caso das minhas colegas que trabalham comigo, mas as APS estão cheias de gente. Nós aprovamos muita gente. Né? Medianeira, nós estamos com 4 também alfartanos lá. E assim, já pelo Brasil todo. Eu tenho certeza que você vai ser também um. Seja no INSS, que é a minha grande paixão, e tenho certeza que você também vai se apaixonar, né? Aprovado ou continuando na carreira. Tá? E se dedique. É apenas isso que eu tenho para falar. Que o sucesso vem, né? Com certeza. Vale a pena. Ou seja, se insistir, bater colocado, e aí assim... O pessoal que antes estava estudando sem a autorização, esse tinha que se motivar mais, mas agora não tem desculpa para o pessoal não se motivar, né? Não tem desculpa aí. Agora vem. Agora vem. Agora é certeza do concurso, né? Exatamente. Porque antes era só uma expectativa. E eu sempre falei, a gente sempre falou, né, Tchê? Para de se preocupar tanto com a autorização. Fica firme, estuda, porque uma hora chega. E quando vem essa autorização, o tempo, voa. Tá ok? Porque pode vir em 6 meses, mas pode vir antes. Então, e assim, você tem que ter a consciência como aluno, que é o quê? Enquanto você está aqui pensando, autorização para que cidade que eu vou fazer, o outro está estudando. Lógico. O outro está ali vendo benefício, pensão por morte, auxílio acidente, fazendo resumo, então, exercício. Não se preocupe com esses detalhes. Exatamente. E estude, se prepare. É o que a gente sempre falou. Não se preocupa tanto com esses detalhes de quando vem a autorização. Agora a preocupação fica quando sai o edital. Quem o é edital a banca, vai sair. quem é. Não precisa se preocupar. Vamos estudar. Estuda o conteúdo, fica firme. Não fica tão preocupado com a banca que vem. Não fica tão preocupado de quando vem o edital, porque ele vai chegar. Então, use o seu tempo, em vez de ficar se preocupando, que nem em vez de ficar se preocupando, o concorrente está estudando. Quanto mais demorar, melhor, né? Mais tempo você vai ter para se preparar. Tomara que demore. Quanto mais tempo, melhor. E se você começou a estudar agora, também não se preocupa. Você tem aí 6 meses. A minha colega que trabalha comigo, a Tatiane, ela estudou 3 meses para o INSS. E ela passou. Ela passou. Você vê que não é impossível. Não é impossível. Lógico, eu tinha outros, né? Objetivos, eu demorei mais. Mas ela conseguiu, em 3 meses, a aprovação. Ou seja, todo mundo pode. Claro que pode. Basta se dedicar, estudar, que vai dar certo. Olha lá, meus amados concurseiros. Você está numa vida difícil, né? Eu sempre comparo, assim, bem rapidinho, a vida de concurso a uma rosa. Quando você olha a rosa, você acha assim, nossa, ela é muito linda, ela não passou por nada. Mas para chegar ao caminho da rosa, ela tem todo um trabalho. Ela tem um caule onde tem vários espinhos e isso é a vida de concurseiro. Você está no caminho do caule. Tem um espinho aqui, outro espinho ali, outro espinho ali. Uns você tira. Quando você acha que você está chegando perto, vem a época do edital, né? Que são as folhas ainda que impedem de você chegar lá na rosa. Ou seja, você, se parar agora, se perde de ver uma coisa linda que é a rosa. Então, continua firme, tira o espinho, dá uma cutucadinha ali na folha, que daí você vai conseguir a aprovação e vai chegar na rosa. E a rosa é linda, a rosa é perfumada, a rosa é a vida do concurso. É a vida que você está lá dentro, que você só tem a crescer, tem sua remuneração. Não vai te deixar rico, mas vai te levar para vários lugares. Eu já fui para Natal, Rio Grande do Norte, lindo. Final do ano a gente foi para Cancún, para o exterior. Ou seja, você programando, você vai ter uma vida muito light. E é isso que eu deixo. Se você está no caminho do espinho ainda, continue. Que a hora que chegar no momento da rosa, você vai olhar um mundo muito colorido e muito legal. É o meu grande abraço, estude, esqueça o resto, não fique preocupado. E a gente vai estar aqui com você para o que der e vier. E confie, porque esses aqui, mandam bem. E eu sou prova disso. Isso aí. Um grande beijo, gente. Agora, né, vocês conheceram a minha mãe. Agora, deixa um recado aí para eles, mãe, que estão te conhecendo hoje.
Olha, pessoal, né, a Previdência é o grande patrimônio dos trabalhadores brasileiros, da sociedade. Então, é a instituição que ampara o cidadão brasileiro desde o nascimento até a morte, né? Então, começa lá com o salário e maternidade e vai até pensão por morte. Então, se você tem esse sonho de fazer parte dessa instituição, invista, né? Não desista, estude, se dedique, que todo mundo consegue. Um abraço.